Olá pessoal, eu decidi fazer essa videoaula para tentar esclarecer algumas dúvidas sobre o exercício da aula 1, certo? Então, que dúvidas serão essas? Algumas pessoas questionam que não conseguiam ou tinham dificuldade de fazer a letra P e o símbolo do Yin e Yang, certo? Então, nessa primeira parte dela a gente vai ver como é que resolve o desenho da letra P. Então, a dica que eu posso dar para vocês, certo? É a velha tática do Napoleão: dividir para conquistar, certo? Conquistar o que? A gente vai conquistar o nosso resultado. Então vamos pensar da seguinte forma: eu não sei fazer a letra P, mas eu tenho que resolver esse problema. Então, toda vez que você tiver um problema e você não souber resolver, você divide ele em pequenas partes que você consiga resolver. Ou seja, você tem um problema grande, transforma em vários problemas pequenos que você vai resolvendo um por um. Então, quando você resolver todos, você vai acabar resolvendo o problema grande. Então, a ideia aqui é o seguinte: o P, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, certo? No desenho da letra P, a gente vai ver que ela é composta basicamente o que? Uma reta, né? E um semicírculo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou tentar fazer é justamente esse semicírculo, que eu acho que é o que dá mais trabalho de se imaginar, dentro do material da aula. Então, lá na aula de vocês tem um comandozinho que é para desenhar arcos, certo? Então, como é que eu faço para desenhar um arco no logo, certo? Eu vou aqui com o comando arco. Aí ele tem três parâmetros. O que são esses três parâmetros? Eu vou definir três características para o arco. Então, a primeira delas é o raio desse arco, né? Eu vou definir aqui como, sei lá, 40. Certo, então já sei que o raio do meu arco vai ser 40. Todo mundo lembra o que é um raio, né? Então, o segundo parâmetro é aonde começa o desenho do arco. Aí vocês lembram lá do círculo trigonométrico. O grau zero é aqui em cima, tem até isso na aula. Ele vai girando aqui até 360. Então, eu quero que comece do zero e vá até 180, porque eu quero um semicírculo, né? Então, beleza, ele vai me desenhar um negocinho parecido com esse. Eu vou dar um zoom aqui para ficar na qualidadezinha melhor. Pronto, aqui tá legal. Então, o que foi que eu já fiz? Um arco de raio 40, começou no zero, que é aqui em cima, e terminou em 80. Só que eu preciso fazer a parte de dentro, né, desse arco. Vocês lembram que o P, ele quer um Pzinho bem bonitinho, né, um desenho mesmo no P, né, só o risco. Então, eu vou fazer o arco de dentro. E, com certeza, o arco de dentro, a única coisa que vai mudar vai ser, ó, justamente o raio. Se eu quero um arco menor, eu faço com um raio menor. Eu vou pegar o raio e diminuir aqui pela metade. E o que, que ele vai fazer? Ele vai desenhar outro arco, certo? Deixa eu aumentar aqui e ver se melhora. Até que não está tão ruim. Ó, ele fez um arco com raio 40. Depois eu desenhei um arco com raio 20. Vocês prestem atenção que a tartaruga é sempre a referência, está sempre no centro. Quando ele vai desenhar o arco, a referência é a tartaruga. Beleza, até aqui eu acho que não tem muito segredo. Então eu já consegui desenhar praticamente metade do meu P. Agora o que é que está faltando? Está faltando eu desenhar o corpo do P. Vocês concordam comigo que eu não posso chegar aqui e fazer um traço, porque vai ficar um negócio esquisito, né? Não vai ficar um P legal. Então tem algumas partes que ele não precisa desenhar no corpo do P. Então aqui eu já desenhei uma parte da letra e a outra parte eu preciso posicionar a tartaruga no local para terminar o desenho. Então, montando aqui a nossa estratégia, nosso raciocínio lógico, a primeira coisa que a gente fez foi desenhar, né? Desenhar os semicírculos, certo? A segunda coisa que eu preciso fazer, se a gente for pensar, né, num raciocínio lógico, coerente, né, toda aquela baboseira da primeira aula, a gente tem que posicionar a tartaruga, certo? De modo que eu consiga terminar o desenho. Tudo bem? Eu vou deixar aqui só posicionar a tartaruga mesmo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou
dar um comando aqui que é o usinada, né? UN. A abreviatura é UN, usinada. Para quê? A tartaruga agora ela vai andar e não vai riscar. Então eu vou tentar colocar a tartaruga bem aqui em cima, nesse pontinho aqui, que é para ela poder eu poder posicionar ela e terminar o desenho do P. Então como é que eu faço isso? Se eu sei que o raio desse semicírculo é 40, então eu vou botar para frente 40 e a tartaruga vai lá para cima. Olha que salto legal. Agora para a esquerda 90, que eu quero que ela gire para a esquerda. Eu sei, ó, que a distância entre esses pontos aqui, entre um arco e outro, também é de quanto? Essa distância é de 20, né? Porque eu fiz um arco com 40 e um arco com 20. Então, 20 menos 40 dá 20 de novo. Eu vou aproveitar essa espessura para deixar o P bem proporcional. Então, eu vou fazer ele andar para frente, 20. Ó, eu esqueci de habilitar o lápis. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que habilitar o lápis de novo. Eu fiz a tartaruga voltar, né, para trás 20. E agora eu vou botar o L, que é o use lápis. Dou Enter e agora a tartaruga já vai poder estar riscando de novo. O que é que acontece agora? Para frente 20, certo? Aí agora, pessoal, é só desenhar basicamente um retângulo, né? Para a esquerda 90, certo? Agora você vai definir o tamanho da perna desse P. Eu vou colocar aqui ó, esse desenho até aqui, ó, de onde a tartaruga está até o final é 40, não, é 80, né? Que o raio é 40, então o diâmetro é 80. Então eu vou colocar o P com, deixa eu ver, 80 mais 40, 120. Vamos lá, se vai ficar legal. Se não ficar, não tem problema. Então para frente 120. Olha aí, só que legal, nem ficou tão feio. Então, continuando o desenho, para a esquerda 90, certo? Para frente quanto? 20, né? Na espessura que eu escolhi. Para a esquerda 90 de novo, para ela rodar. E olha só, a gente já está quase terminando. Se eu coloquei essa reta como 120 e eu sei que o diâmetro desse arco aqui é 80, então essa distânciazinha que está faltando aqui é justamente 40. Então PF 40. Olha só, tá quase terminado o P, tá faltando só fazer um riscozinho aqui no meio. Como é que eu faço isso? Eu desabilito o lápis agora, use nada, o N. Vou fazer ele andar 20 posições para frente 20. E agora termino, use lápis, né, o L, para poder usar o lápis, e faço esse riscozinho aqui, que é o diâmetro do arco menor, né? Vocês lembram que esse arco tem como raio 20, então o diâmetro dele é 40. Então para frente 40 e eu termino a minha letra P. Olha só que legal, ficou até bonitinho, certo? Bom, pessoal, então a gente terminou a letra P. Vamos tentar agora limp desenho, né? LD, e vamos tentar desenhar o Yin Yang. Então, para desenhar lá o símbolozinho, eu não lembro aqui como é que se escreve, certo? Eu vou botar aqui, segundo problema. A gente também vai dividir para conquistar. Então, vamos supor, não sei fazer aquele símbolo, mas eu sei que eu tenho que desenhar uma circunferência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um círculo, né? Um círculo, que é justamente esse comando círculo. Você copia aqui em comando e ele vai realmente desenhar um círculo. Aí ele precisa de um parâmetro para poder funcionar. Que parâmetro é esse? Você definir o raio do círculo. Então, supor que eu queira um círculo de raio 100. Eu vou lá, digito o círculo 100 e ele vai me desenhar sem o menor problema, sem a menor dificuldade. Fica até um círculozinho bonitinho, decente, para a gente poder trabalhar. Então, pessoal, qual é a dificuldade aqui do Yin Yang? Se a gente prestar atenção no símbolo, desenhar, ele tem uma volta aqui em cima e outra volta aqui embaixo. É justamente o que? Do centro até a extremidade do círculo eu tenho um raio.
Esse raio é justamente o diâmetro de uma circunferência que vai caber dentro desse círculo maior. Então vamos lá, vamos tentar desenhar essa circunferência. Para isso eu preciso posicionar a tartaruga bem aqui no meiozinho, que é a metade do raio, certo? Então, se eu sei que o raio é 100, né? Eu digitei 100. Eu vou desabilitar o lápis, use nada. Para a esquerda, 90. Opa, 90. Para frente, 100 dividido por 2 dá 50. Então, beleza. Coloquei a tartaruga bem aqui na posição que eu quero, para desenhar aquela primeira curva do Yin Yang, certo? Então, só que o Yin Yang ele não é um círculo, ele é um arco, que ele começa aqui na extremidade e vai até a outra extremidade. Então, eu vou usar arco, certo? Ele vai começar no ângulo 90, perdão. O raciocínio que eu tenho que ter aqui é o seguinte: se eu sei que eu vou desenhar um arco, ele vai ter que raio? Justamente essa distância que eu andei, que foi quanto? 50. Então o raio desse arco vai ser de 50. Aí agora sim, ele começa no ângulo 90 e vai até 270. Vamos ver se dá certo. Olha só como já está ficando parecido. Porém, já que a gente está aqui nessa parte do caminho, a gente pode aproveitar e desenhar aquele círculozinho. Eu uso aqui a abreviatura circo e desenho um círculozinho comum aqui de 10, certo? Então, já tenho quase metade aqui do meu símbolo do Yin Yang, certo? Eu posso também aproveitar e usar aquele comando Pint, certo? Que todo desenho que a tartaruguinha tiver, certo? Toda a área aberta que ela tiver, ela vai pintar. Ela vai pintar da cor do pincel, que é preto, né? Então aqui eu vou colocar Pint e ela pinta essa circunferenciazinha de preto. Beleza, agora eu quero voltar lá para o outro lado para fazer o resto do símbolo. Então eu vou usinada, comando o N, certo? Dou Enter. E agora eu vou andar, ó, essa distância daqui até mais ou menos aqui. Que isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é o raio da circunferência maior. Quanto é que é o raio? 100. Então eu vou botar aqui, ó, para trás 100. E a tartaruguinha vai estar aqui numa posição estratégica para a gente terminar essa tarefa. Falta só o que agora, pessoal? Terminar de desenhar esse arco que fica aqui em cima. Que ele começa, ó, no ângulo de 270 e vai até 90, que é justamente o contrário desse aqui. Então vamos lá. Arco, certo? Qual foi o raio desse rapaz aqui? Foi 50, não é isso? 50. Então o arco começa no ângulo 270 e vai até o ângulo 90. Vamos ver se vai dar certo. Olha só que beleza, né? Que deu. Então aqui eu já posso, ó, pintar. Não, perdão. Pintar não. Vou desenhar a outra circunferenciazinha que fica aqui, né? Circ, certo? 10 também, que é para ficar proporcional. E aqui vai ser justamente a área preta. Se é a área preta, o círculo tem que ser o branco. Eu vou só tirar a tartaruga, fazer ela andar aqui, sei lá, desabilitar, né? O N, para ela não sair riscando meu símbolo. Sei lá, para frente 20. Agora a tartaruga está numa areazinha que vai pegar justamente a parte preta do meu símbolo. Então boto o Pint e ela vai pintar de preto. E olha só que legal, ficou o símbolo. Vou tirar a tartaruga daí, deixar ela aqui fora, deixar só o símbolo. E voilá, tá aí o símbolo que a gente fez, certo? Então, pessoal, toda vez que vocês não tiverem um problema que não saibam resolver, tentem dividir em pequenas partes e resolver cada parte. Como é que eu desenho esse círculo maior? Como é que eu desenho esse arco aqui, depois esse outro arco? Como é que eu pinto? Como é que eu desenho circunferenciazinha menor? Então você vai resolvendo cada um, depois juntando uma solução maior, certo? Então fica essa dica, isso aí vale para qualquer coisa da sua vida, não só para esses exercícios, certo? Então obrigado pela atenção e até a próxima.